Uma frase que sempre me marcou é que eu precisava ser do tamanho dos meus sonhos. E essa é a luta, né? É pelo que eu luto hoje, para que a gente possa continuar tendo uma educação forte, de qualidade, e que a Amapá seja cada vez mais referência na formação educacional para todo o país. Tenho 2 filhas, 39 anos de vida. Meu pai é o meu grande ídolo, né? Minha referência de homem, de pai, de amigo. Me ensinou o valor do trabalho, então é o meu maior senso de responsabilidade e a minha referência com meu pai pela relação que construí com ele ao longo desses 39 anos de vida. As minhas filhas, elas são tudo. Elas representam o significado de vida para mim, assim. Colocar um filho no mundo, estabelecer uma relação de amizade, uma relação de referência, de construção de valores familiares, é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Então, tudo que faço no meu dia a dia, desde a hora que acordo, a hora que vou dormir, é para que elas também sejam felizes com o que eu faço por elas e que eu consiga transmitir a ela uma responsabilidade, um compromisso ético, moral, valores de vida que eu sempre recebi dos meus pais, que tento transmitir a ela. As coisas mais simples, elas aprenderam de uma forma visual a tomar benção, que é uma coisa que eu sempre fiz, é característica aqui do Amapá, né? E eu também nunca fui forçado, mas aprendi isso muito naturalmente. Esse é um ato de respeito que eu sempre tive com os meus pais, as minhas filhas fazem hoje. Então, nos gestos mais simples, ao dia a dia, né? Discutir o que a minha filha vai fazer enquanto profissão, discutir o balé, são 2 meninas, né? Eu discuti a roupa do balé, discuti o que gosta de fazer. Então, as minhas filhas é o melhor que eu tenho de mim, né? E acho que é o melhor que eu sei fazer, que é ser pai. Mamãe era a dona da casa de tudo. Era a mulher empoderada dos anos 50. E eu não falo da minha mãe hoje com muita tristeza, porque, embora eu tenha convivido com ela há pouco tempo, 17 anos, mas eu vivi com muita intensidade. E ela me ensinou muito isso, até sentir a dor. Porque esse momento, quando eu chego em Macapá, totalmente focado a um mês fora de casa, um mês que eu não via minha família, focado em fazer vestibular. Na hora que eu me levanto para fazer vestibular, eu me acordo com a notícia de que ela morreu e tenho que retornar a Macapá e entender todo um outro cenário na minha vida. Meu pai acidentado, minha irmã em coma. Ela foi uma experiência para eu entender também que a morte existe, que as dores existem, que o fracasso existe. A gente não vive só de vitória. Tive a oportunidade de estudar na escola Tiradentes, depois migrei para a escola Gabriel de Almeida Café. Cheguei ao ensino médio muito bem preparado por professores das escolas públicas. E por meus pais não terem condições de pagar uma escola particular, o primeiro desafio se deu na entrada do ensino médio. A minha mãe, ela era secretária de um professor que era dono de uma escola particular aqui na Amapá, e ela pediu uma bolsa para ele para que eu fosse para a escola. E ele resolveu me estimular. Ele disse assim, eu vou dar a bolsa, vou dar o desconto, mas o percentual de desconto vai ser a nota que ele tirar na prova, que eu vou aplicar um teste com ele. E aquilo foi um estímulo muito forte para mim. E aí fiz a prova, a nota que eu tirei, ela foi exatamente meu percentual, e aquilo era evolutivo, esses desafios eles me estimulavam. 17 anos eu terminei o ensino médio, e ter que ir embora da Amapá e morar só, pela primeira vez na vida, longe dos meus pais, num mundo completamente diferente que foi Minas Gerais, a capital Belo Horizonte, para mim foi um outro enorme desafio. Mas o fato de ter perdido a minha mãe e a minha referência de vida, que é meu pai, estarem longe, eles me davam um nível de responsabilidade que cada dia eu me cobrava mais para me tornar uma referência para eles, inclusive. Então você passa aí para um mundo que você é mais um, e ali você vai ter que depender só de você mesmo, sem ninguém para chorar, para desabafar ou para conversar. Então foi uma realidade nova para mim, completamente diferente, mas que também me ajudou muito, me forjou como um homem, né? Me deu maturidade, me deu muito aprendizado. Então, esse início da minha vida independente, dessa minha independência, ela foi muito importante para que eu pudesse aumentar os meus sonhos e conquistar alguns deles. Então, foram dificuldades que me forjaram, sem nenhuma dúvida, que eu pudesse ser um profissional, né, que desse conta de ser referência para outras pessoas. Esse estereótipo do novo, que está ocupando um espaço, de um menino audacioso, ele me perseguiu a vida inteira. Eu fui me inscrever no processo de doutorado em Cuiabá, com uma banca formada totalmente por educadores, né, de formação na educação. E quando eu cheguei,
a banca me disse que eu teria 5 minutos para falar. Aquilo para mim já foi um choque, né? Todos passaram 40, 30 minutos, eu vou ter só 5. E aí quando eu comecei a falar, uma das pessoas da banca perguntou qual que era o meu projeto. Eu falei que era um trabalho de matemática com um software para ajudar os professores a ensinar matemática para os alunos. Ele botou meu trabalho debaixo do braço, olhou para cima e disse que aquilo não interessava para ele. E aí, com mais 2 minutos de fala, uma das senhoras da banca, que já tinha sido orientadora de quase 500 teses, vários mestrados e doutorados, ela começou a me indagar muito sobre as questões da educação, que ela sabia que não era o meu forte. Só que como eu estava muito preparado no meu mestrado, eu consegui enfrentar. Então dei respostas, mas saí daquela entrevista com total sensação de reprovação. E aí, quando sai o resultado 2 dias depois, que eu estava classificado, para mim foi uma enorme surpresa e mandei um e-mail para ela perguntando como é que eu tinha sido aprovado. Ela disse que entre os 115 candidatos, eu fui o único que discordei dela e marquei as minhas posições. Mas só faço isso quando me sinto preparado. Eu não tenho nenhuma dúvida que plantar uma semente de que a educação é tudo na vida da gente e façam da educação a verdadeira transformação social para esta nação. O Ler é Pai d'Égua é um sonho, um projeto que nasceu de um ideal de tentar levar um pouco de qualidade de vida. E aí, como professor, eu resolvi fazer uma prateleira, colocar naquele ponto de ônibus um pouco de tudo aquilo que me transformou, que foi a leitura, que foi o conhecimento, que foi a oportunidade de ter acesso a livros. Então, tentei transmitir um pouquinho para aquelas pessoas que estavam todos os dias na porta da minha casa esperando o ônibus, um pouquinho do que eu recebi do ambiente educacional durante toda a minha vida. Então, colocamos livros à disposição, de forma a estimular a própria comunidade a abraçar o projeto, promover a interação, a colaboração, a troca de livros e levar um pouquinho de conhecimento para quem ali estava no momento de espera de um ônibus. Então, foi criado o projeto Ler é Pai d'Égua, ele foi abraçado pela sociedade, pelo bairro, pela comunidade e hoje ele cresceu. Eu posso dizer que é um filho que coloquei no mundo, mais um projeto. E não tenho dúvida que hoje, alcançando as escolas e outros pontos da cidade de Macapá, a gente conseguiu, por meio de um projeto simples, levar conhecimento, levar livros, levar cultura, levar saber para várias outras pessoas do nosso município. O Ler é Pai d'Égua, ele me mostrou o quão distante ainda é a sociedade da leitura. Por diversas vezes, ao ver um aluno, uma criança pegando um livro, tocando um livro e lendo, e quando eu fui conversar com a criança, ele virou para mim e disse: professor, é o primeiro livro que eu tenho acesso, que eu posso ler, que eu vou poder levar para casa. Então, para mim, que sempre tive envoltos a uma quantidade enorme de livros, chegou a ser assustador. Mas ele, de uma certa forma, ele me trouxe a realidade. Inúmeros foram as interações bastante interessantes com Ler é Pai d'Égua. Em uma das escolas, uma criança era tão afeita à leitura, a ter um livro, a ter acesso a um livro, que chamou atenção até para um registro fotográfico que a gente fez. Ela dividia uma página de um livro e o prato do lanche, da refeição ali do refeitório naquele dia. Então, você percebe que quando você leva um livro, você leva uma atividade esportiva, uma atividade cultural, você consegue transformar a vida de uma criança, a vida de uma pessoa. Então, eu não tenho dúvida que a educação ela é tudo na vida da gente, porque com esse instrumento a gente consegue inibir o uso de drogas, inibir a violência, inibir a intolerância. E a leitura é, sem dúvida, um dos melhores instrumentos de construção de sonhos e de uma criança, de um adulto, de um ser mais preparado para a diversidade da vida. Eu acredito que a gente vai entender o professor no papel muito mais de mediador desse conhecimento. O professor no papel de facilitar a descoberta, a busca da informação e do uso cada vez mais das tecnologias para que o aluno seja o ator da construção do seu próprio conhecimento. Quando eu ingressei na Unifap, eu decidi que ali seria minha casa. Eu sei onde tem torneira vazando, eu sei quem são os cursos que estão com dificuldade, eu sei o perfil dos alunos e como é o movimento dos alunos nas buscas das lutas dentro da universidade. Então eu vivo a universidade na minha plenitude, na minha intensidade. Durante esses 12 anos à frente de ambientes administrativos da Unifap,
tanto como diretor de tecnologia, como pró-reitor, eu vou usar uma palavra que parece ser forte, mas é humilhante você ver um reitor de uma universidade com 10 mil pessoas que dependem diretamente, você pode multiplicar isso aí por cada família que diretamente que se atinge com a universidade, ter que ir a um gabinete, ser mal representado, não discutir um projeto, não ter condições de diálogo com a bancada parlamentar, não conseguir ter uma representação que perceba a educação como um instrumento de transformação social. É possível você colocar na urna tudo aquilo que você acredita.